Isso que o ser humano foi escolhido por Deus para ser esse intercessor, esse representante de Deus. A gente já entendeu que quando a gente ora, existe um confronto, né, com as trevas e um encontro com Deus. A gente já compreendeu um pouco sobre a oração. Em nome de Jesus podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, amém? Nós estamos entendendo algumas coisas sobre a oração. Agora o próximo passo, né, é a gente entender que a oração gera vida. Quando nós oramos, nós geramos vida através da oração. E essa vida, ela é semelhante, né? A gente vai pensar aqui, a um trabalho de parto. O texto aí, se você está com a Bíblia aberta, João 7, 37 e 38, quando fala aí do interior, a ideia é essa, do nosso interior. A ideia é de ser o útero espiritual, né? A ideia é que do nosso interior flui a vida. Quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, esse texto dizendo que do nosso interior, é do seu interior, é do meu interior, não é do interior, do externo, né? É interno, é interior. Isso o texto está dizendo que a água da vida flui, o rio de Deus aí, né? Como o texto diz, rios de água viva do nosso interior. Nós então podemos gerar vida através da oração. Você acredita nisso, amém? Nós não somos os criadores da água da vida, né? A gente não é a fonte da vida, nós somos os portadores da vida. A gente não gera nada, a gente não gera a vida, a gente libera através da oração a vida que o Senhor quer usar através de nós. Aleluia. E aí, pensando nisso, a gente precisa entender então esse próximo passo. Se você entendeu a sua posição, intercessor, você entendeu que quando você ora, é um confronto, é um encontro com as trevas. E o terceiro ponto é você entender que quando você ora, há vida sendo gerada dentro de você. Como que a gente vai fazer isso, né? Então, a primeira coisa é ser dirigido pelo Espírito Santo. Você pode falar comigo? Eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo. O texto aí de Romanos 8, 26 e 27, né? Está aí no Data Show. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a primeira coisa é que quando nós oramos, essa vida é gerada através da ajuda do Espírito Santo. O principal segredo da intercessão é a ajuda do Espírito Santo. A gente precisa aprender a cooperar com o Espírito Santo. Segundo esse texto aí, parece que a gente nem sabe orar, né? Nós nem sabemos orar. O texto diz que a gente precisa orar, a ajuda dele, aliás, o texto diz, não sabemos como orar. Poxa vida, estamos falando de oração, passamos 12 horas ontem aqui orando, como é que a gente não sabe orar? Nós sabemos orar, só que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda, nos guia e nos dirige. Orar no Espírito, como o texto diz aqui, é ter a ajuda do Espírito Santo em nossas fraquezas. Quantos desejam aí a ajuda do Espírito Santo? Você deseja? Aleluia. Então a primeira coisa, eu quero que a minha oração gere vida, eu entendo que isso pode acontecer. Então você precisa permitir que o Espírito Santo te direcione, que o Espírito Santo te conduza, que ele, enquanto você está orando, vai falando ao seu coração aonde, ou quando, ou como você deve orar. Tem um texto de Zacarias 4:6, também famoso, que diz assim: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Aleluia. Tem situações que a gente às vezes quer forçar, tem situações que a gente deixa para lá. E aí, como saber? Qual o critério? Quando eu sei que é para fazer, quando eu não sei que não é para fazer? A Bíblia diz que nós temos um ajudador. Quando nós oramos dirigidos pela força do Espírito Santo, a coisa vai acontecer. Você crê, amém? Gerar a vida através da oração começa com a ajuda do Espírito Santo. Então, quando eu vou orar na direção do Espírito, ele sabe o jeito certo, o momento correto, a forma ideal. Às vezes você ora assim mais alto, às vezes você ora baixinho, às vezes você ora na sua casa, às vezes você ora enquanto está trabalhando. O momento o Espírito Santo vai te dar. Então peça para o Espírito Santo te ajudar a orar. Peça para ele, para você ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Faz o que ele está dizendo e você vai ver que o Senhor vai usar a sua vida. Amém? Você crê nisso? Então a primeira coisa, eu quero que a minha oração gere vida. Como o texto diz que no meu interior flui rios de água viva. A ideia então é que
Eu sou o útero espiritual. Eu tenho algo para gerar essa vida. A vida não vem de mim, a fonte é Deus, mas Ele escolheu nos usar. Amém? Segunda coisa, para a gente entender essa geração da vida, é sentir as dores de parto. Sentir as dores de parto. Se o Senhor deseja nos usar, nos abençoar, através de nós curar, libertar, né? A gente precisa pensar sobre isso. É semelhante à gravidez. Quando a mulher recebe a notícia que está grávida, né? O que acontece? Ela já começa a se preparar, né? Para o momento do parto, já começa a pensar, e quanto mais próximo do parto, mais a expectativa aumenta, né? E aí ela vai se preparando, vai acontecendo, ela se alimenta de uma forma diferente, ela se cuida, né? Tem coisa que pode fazer, tem coisa que não pode fazer, tudo que é necessário ela começa a fazer, algumas coisas ficam bem difíceis de suportar, na verdade tem dor, tem enjoo, e dor aqui, dor ali, é muito complicado, né? As roupas não cabem mais, não é assim? As mulheres que já tiveram filhos aí, não é assim, mano? É mais ou menos assim, né? E quando chega a hora do parto, no momento exato do parto, aí que fica mais difícil ainda, né? Que a expectativa vai sendo gerada e na hora do parto fica mais difícil ainda. Por quê? Porque é o momento que vai nascer, né? E a dor vai ficando mais intensa. E a dor tem que ficar mais intensa para que venha o alívio total. Não é isso? Quando nasce, né, a criança, a própria Bíblia diz que a mãe não se lembra mais da dor pela alegria que a criança nasceu. Mas para que a criança nasça, a dor fica intensa, intensa. Então por que eu estou falando isso, colocando essa questão de gerar vida? Porque a segunda coisa que eu quero que você compreenda, que quando você está orando, você precisa entender isso. Essa geração de vida nos molda, né, a sentir dores de parto. O que é isso? Você tem algo, uma situação que dito você está fazendo ao Senhor. Ele deseja te abençoar. Amém? Você crê nisso? Quantos creem que o Senhor deseja te abençoar? Você crê? Só que isso precisa ser gerado. Não é uma troca. Não é assim como você vai no supermercado. Você dá o dinheiro, né, e a pessoa te dá a mercadoria. Não é assim. Não funciona assim no mundo espiritual. No mundo espiritual, nós oramos e nós geramos. E nós vamos orando, vai gerando. E aquilo vai sendo gerado. E o interessante é que passa por essa questão da dor do parto. Parece que tem que piorar para melhorar. Tem que piorar para melhorar. Você já começou a orar por uma coisa e a coisa parece que em vez de melhorar, piora? Quantos já passaram por isso? Você começa a orar por uma coisa, começa a sentir algo, você fala assim: oh, Senhor, olha para essa situação, olha para essa pessoa, olha que isso seja resolvido, e aí em vez de melhorar, piora. Já viu isso? É semelhante ao parto. A dor vai piorando, mas uma hora vai acontecer. A semente também que é colocada na terra, ela tem que morrer. Você coloca a semente para brotar, ela morre. Depois que ela morre, passa um tempo ainda, aí começa a brotar os primeiros filetinhos daquela árvore que vai nascer. Então, a segunda coisa que eu quero que você compreenda: Deus quer gerar vida através de você e de mim, mas você precisa sentir as dores de parto. Amém? Eu estou há 20 anos sentindo dores de parto da conversão da minha mãe. Ela vai se converter em nome de Jesus. Ela vai nascer bonita, hein? 20 anos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Gerar a vida, como a criança é gerada no útero. Você quer um exemplo? Tem um texto em 1 Reis 18, quando Elias sabe que Deus quer derramar chuva em Israel. Lembra do texto 1 Reis 18? 41 a 45. Abra aí na sua Bíblia, aí uma coisa mais. Marca esse texto que eu acho importante você marcar. 1 Reis 18, o 41 e o 42, né? É um exemplo que a Bíblia nos mostra. O texto, você sabe, né? Elias tinha orado para que não chovesse em Israel por causa da idolatria, e aqui ele vai chover em Israel. Só que olha o que o texto diz, 1 Reis 18, 41. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Olha que interessante, essa posição que o Elias está aí é a posição de cócoras, né? Se você está lendo o texto aí, ele coloca o rosto entre os joelhos, né? Como você vai colocar o rosto entre os joelhos? Você vai ficar de cócoras. É a posição antiga para o parto, as mulheres ficavam assim.
Essa é a ideia, né? Elias tinha orado antes para que não houvesse chuva em Israel, e agora Deus fala para ele que vai chover. Só que Elias precisava gerar isso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Era a vontade de Deus fazer chover em Israel, sim, mas tinha uma palavra de bloqueio antes do profeta. Olha, se eu sou um homem de Deus, ele diz, né? Sou o profeta do Senhor, não vai chover em Israel. E para de chover. 3 anos, se eu não me engano, né? E aqui agora ele sabe que Deus quer fazer chover em Israel, era a vontade de Deus, mas Elias precisa fazer isso nascer, gerar isso através da oração. E se você continuar lendo aí, verso 43, 44, o texto diz que ele vai pedir 7 vezes, né, para o seu servo ir lá olhar nas nuvens. Então ele continua orando por 7 vezes, ele pede 7 vezes, ele está orando naquela posição, gerando a vida, né, a ideia do parto, né? E aí ele vai lá, meu servo, vê se está chovendo. Não está chovendo. Aí ele continua orando. Na segunda vez, vai lá, ele não está chovendo. Na terceira vez, na quarta, na sétima, o Geazi, que é o servo, ele fala assim, o Eliseu, aliás, né? O Eliseu fala assim: olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal, aleluia, que a chuva do Senhor vai descer. Posso ouvir um amém? Está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Elias sabia que Deus queria fazer chover em Israel, ele precisava gerar isso. Elias se coloca como intercessor, e Deus, então, através de Elias, gera isso e chove em Israel, aleluia. Está na hora de você aprender isso, sentir as dores de parto, sinta as dores de parto. Paulo fala também em Gálatas 4,19, em relação ao amadurecimento, né, cristão. Ele fala assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Olha aí, a Bíblia então está dizendo que não adianta ensinar, não é apenas a Bíblia, não adianta apenas ler a Bíblia, não adianta apenas o professor se esmerar, e tem que fazer isso, lógico, com certeza, mas também tem um lado espiritual. Paulo está dizendo que o professor, ou aquela pessoa que está passando a palavra, precisa sentir dores de parto, para que a vida de Cristo seja gerada nas pessoas. É um pouco que eu sinto aqui como pastor. Eu sinto dores de parto por vocês, falando: Senhor, será que a palavra vai ser entendida? Será que isso vai transformar a vida das pessoas? Será que isso vai ser bênção para a família? Eu sinto dores de parto. E quando alguns de vocês falam: pastor, foi bênção, aconteceu isso, eu falo: glória a Deus, aleluia, aleluia. Você sente dores de parto nesse sentido por alguém ou por uma situação? Então, esse conceito de gerar vida é semelhante à criação. Lembra quando Deus criou? A Bíblia diz lá em Gênesis que o Espírito Santo pairava por sobre as águas. E a ideia de pairar é como uma galinha que choca os seus pintinhos. Essa ideia de gerar, de preparar o momento. Deus quer abençoar a nossa vida. Você crê nisso? Amém? Mas você precisa preparar o momento. Está entendendo o que eu estou dizendo, querido? Você precisa sentir as dores de parto. Se tem uma situação, se tem algo que precisa acontecer, Deus quer gerar vida através de você. Não, você não entendeu? Deus quer gerar vida através de você. Você lembra de Abraão e Sara? Deus fez uma promessa para Abraão e para Sara, que a descendência deles seria numerosa, mas os dois eram estéreis. Mas quando o Senhor, no momento certo, lembra do Kairos, no momento certo, Sara ficou grávida. O Espírito Santo abençoou, gerou vida. Abraão e Sara não ficaram mais estéreis, e Isaac nasceu, oh aleluia. E quando Abraão é utilizado nesse sentido, a descendência de Abraão é Israel. Eles não podiam nem ser pais. Lembra de Maria também? Maria, a mãe de Jesus, ela era virgem, ela era uma jovem, ela não tinha tido ainda relações sexuais, e aí ela não poderia ter filho. Aí um anjo disse para ela: você vai ser mãe do Filho de Deus. Ela fala: mas como? Descerá sobre ti o Espírito Santo, aleluia, e o poder do Altíssimo te envolverá, aleluia. Deus quer gerar vida através de você, meu querido, através da ajuda do Espírito Santo. Deus conta com você para sentir dores de parto. Então sinta dores de parto pelo seu casamento, pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua família. Gera isso nesse sentido, e Deus vai usar a sua vida em nome de Jesus, aleluia. Quantos úteros espirituais a gente tem aqui? Quantos úteros? Levanta a mão aí, se você entendeu o que eu estou falando. Você é um útero espiritual. Deus quer gerar isso em você.
Parece estranho, né? Parece heresia, né? Mas não é. Deus quer tirar. Ele escolheu, lembre-se que Ele escolheu isso, né? Eu não estou aqui inventando nada. Foi Ele que escolheu. Ele poderia fazer sem a nossa intervenção. Deus poderia fazer tudo sem a nossa ajuda. Mas Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você para gerar vida nessa terra. Eu creio nisso, aleluia. Terceira coisa, persistência na oração. Fala comigo, eu preciso persistir. Persistir. Persistir na oração. É um aspecto importante, né? Da intercessão, a perseverança, a persistência. Não adianta a gente orar só algumas vezes. Não adianta a gente orar apenas, né? Algumas vezes. Mesmo que seja com toda sinceridade, toda espiritualidade. Aí você vai falar, tá bom. Não é assim. A persistência na oração é importante. Você já ouviu falar de um animal chamado guepardo africano? Já ouviu falar? Guepardo africano. Eu estava pesquisando e encontrei sobre esse animal. Ele alcança 110 km por hora. Já pensou? Encontrar com ele na esquina, aí você não pode não. 110 km por hora. Meu Deus. Só que ele tem um probleminha. Ele tem uma fraqueza. O guepardo africano. 110 km por hora. Ninguém pega. Difícil alguma presa correr desse predador. Só que ele tem uma fraqueza. O coração dele é muito pequeno. O coração, né, que é responsável por bombear o sangue para todo o corpo. O coração dele é muito pequeno. Então o que acontece? Ele corre, mas rapidamente ele fica cansado. E aí, se ele não pegar a presa dele nos primeiros momentos, ele vai ficando cansado, vai parando, vai reduzindo, vai para o quarto, terceira, segunda, primeira, e não consegue parar. E a presa fala, tchau. Por que eu estou falando do guepardo africano? Porque quando a gente sabe a necessidade de orar, quando a gente tem uma necessidade por algo, a gente muitas vezes, né, vai rapidamente, né? Eu vou orar, eu vou pedir ao Senhor, eu vou interceder, eu vou clamar, Senhor, pode contar comigo, eu vou orar, eu nem me coloco nisso. Mas muitas vezes a nossa atitude é como a desse guepardo. A gente ora, calma, vai de casa, daqui a pouco vai. Estou orando, Senhor, tu sabes. Senhor. E aí está orando porque lá, estou orando. Essa atitude que a gente precisa compreender, né? A gente cansa rapidamente, achando que já fez o suficiente, mas não, a resistência, a perseverança é o segredo para a resposta na oração. Amém? Você tem que perseverar, meu querido. Não é uma vez só, não. Tem uma parábola, está em Lucas 18. Essa também queria que você abrisse, por favor. Abra aí Lucas 18, verso 1 e 8. Que é a parábola da viúva inoportuna. Jesus fala essa parábola ensinando sobre a importância da oração. Na minha Bíblia está assim, a parábola da viúva persistente. Lucas 18, abriu aí? Não está aí porque eu quero que o pessoal abra na Bíblia. Diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Verso 2, Lucas 18. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Verso 6. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-se esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Amém? Essa parábola Jesus está ensinando, mostrando exatamente esse ponto que eu estou falando, a persistência na oração. Precisamos persistir na oração. Imagina aqui a cena, né? Esse juiz passando pela rua e a viúva fala: tira da minha casa, tem que ir na minha casa. Estava lá. Outro dia: tira da minha casa, você não vai jogar na minha casa, você não vai ir na minha casa. Vai para lá, velho. Tira da minha casa, vai para lá, senhora, não quero. Quantos
dias, quantos meses, sei lá, o texto não disse. Mas um belo dia ele falou assim: ó, vou fazer um negócio. É melhor eu julgar logo a causa dessa moça, para ela parar de me perturbar. O texto até diz, né? Não sei como está na minha versão, na sua versão, na minha está aborrecer, né? Perturbar, chatear. Não é que a gente vai perturbar ou chatear Deus, não. Aqui Jesus está dizendo, colocando esse princípio, essa qualidade daquela viúva. Ela era perseverante. Você já desistiu de orar por uma situação, hein? Eu estou te falando nessa noite, continua orando, continua insistindo, continua perseverando. O Senhor quer gerar vida através de você, aleluia, amém? Se você pensar na gravidez, já pensou? Se a mulher que sabe, né, que a ciência nos dá essa possibilidade, são 9 meses. Não, já pensou se a mulher, não quero não, 5 meses está bom. Chega para a criança e fala, 5 meses, se nascer, nasceu, se não nascer, o problema é seu. Não. Você vai num fruto, numa árvore onde tem um fruto e não é a época ainda, você não vai pegar o fruto maduro. Então a perseverança é importante. Agora, por que é necessário tanta perseverança e persistência aí? Pensa comigo aí, por que é necessário? Você já entendeu que precisa orar? Já entendeu sua posição? Já entendeu que acontece o encontro? Estou falando agora que tem perseverança, mas por quê? Por que Elias teve que orar 7 vezes antes de vir a chuva? Já não era a vontade de Deus? Por que Daniel teve que esperar 21 dias para Gabriel descer com a resposta dele? Por que o Jacó lutou com o anjo barra Jesus, né? A aparição de Deus, a noite inteira para receber sua bênção? Você já parou para pensar nisso? Poxa, Senhor, eu tenho que perseverar, tenho que gastar tanto tempo assim. O que eu quero te colocar nessa noite? As nossas orações, elas fazem mais do que fazer Deus agir. Deus deseja agir, amém? Você crê nisso? Deus deseja agir. Só que as nossas orações fazem mais que isso. As orações liberam o poder de Deus, geram nesse sentido como se fosse um depósito, né? Quanto mais você vai orando, mais você vai guardando naquele depósito, e você vai gerando vida, porque existem diferentes problemas em diferentes níveis. Tem coisas, tem situações, tem enfermidades, tem lutas, tem batalhas, que você ora e logo acontece, né? Agora tem coisas que não. Por quê? Tem uma frase famosa que diz: pouca oração, pouca. Quem conhece essa aí? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E a ideia mesmo é essa, de armazenar, de depositar. O próprio Jesus falou isso uma vez que os discípulos estavam orando por um demoniado e não conseguiram expulsar. E aí Jesus mesmo diz: olha, essa espécie aí, essa situação só sai com jejum e oração. Então tem situações que sai logo. Tem situações que acontecem logo, agora tem situações que não. O que precisa acontecer? É porque Deus tem pouco poder para uma área e muito poder para outra? Não, não. Nós é que somos os instrumentos para gerar essa vida. Então o que acontece é que algumas situações você está mais preparado, outras situações você está menos preparado. Algumas situações você orou pouco ou orou o suficiente, aconteceu, e outras situações você orou menos e não aconteceu. Você gera esse poder e Deus quer usar a sua vida, aleluia. Ele tem poder para liberar, mas tem situações que é mais difícil. A conversão da minha mãe é muito difícil, porque estava levando 20 anos. Mas eu creio que quando ela se converter, vai ser uma serva dedicada do Senhor. Oh, aleluia! Você crê nisso, meu querido? Ou conversãozinha difícil. E eu estava pensando sobre isso esses dias, falando com a Viviane. Aí eu li num livro, estou lendo, né, sobre oração. Eu li num livro sobre um homem do século XVIII chamado George Miller. George Miller. E é um homem até chamado de apóstolo da oração. E ele fala assim que estava orando por um homem, pela conversão de um homem, 63 anos. Meu Deus, 63 anos. Eu falei, estou orando há 20, o cara está orando 63, né? Bichinha, né? Estou reclamando do quê? 63 anos para o homem se converter. E sabe quando o homem se converteu, segundo a história do George Miller? Quando o George Miller morreu. No enterro do George Miller, o rapaz ficou maravilhado, como é que pode, ele é homem de Deus mesmo. Eu quero esse Deus do George Miller, aleluia. Então eu creio, nem que for, quando eu for levado dessa terra, mas minha mãe vai se converter, em nome de Jesus, que eu estou lá, estou gerando. Você está gerando vida através da oração, meu querido? Amém? Você está sentindo essas dores de parto? Você precisa fazer isso. Talvez seja um segredo que a palavra de Deus está nos dando, né? Mais uma vez eu vou dizer,
não estamos manipulando a Deus. Talvez você está ouvindo e fala, pastor, você está ensinando aí que a gente manda em Deus. Não é isso, não estamos manipulando a Deus. Ele é que escolheu, lembra-se disso? Ele que escolheu usar a nossa vida. Deus tem poder, para fazer assim e a coisa acontecer, dar um sopro com o seu nariz e o diabo ser derrotado. Deus tem esse poder, amém? Você crê? Mas, se não acontecer, é justamente por quê? Porque Ele quer que você ore mais, quer que você busque mais. Você é um intercessor, você gera vida, você precisa sentir essas dores de parto. Então, não caia na besteira de orar pouco. Não caia nesse espírito do guepardo africano, de orar pouco. Você tem até uma vontade, até o desejo, você faz no começo, mas depois você para de orar, não, desse jeito não vai acontecer nada, meu querido. Então insista, amém? Você recebe essa palavra? Insista, persista, lute pela sua vida, pela sua família, pelo seu casamento, os amados que não são cristãos. Separa o tempo, se esforce, não desista não, amém, querido? Aleluia. Eu quero concluir falando um pouquinho do início. Eu coloquei aí o texto, Apocalipse 22, versos 1 e 2, em comparação com o texto que a gente leu no início, né? Olha que interessante. Apocalipse é a visão que Jesus deu a João. E aí o texto diz lá: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que clara como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Esse é o Apocalipse, certo? Agora olha o texto de João que a gente leu, só o 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Amém? Consegue ver a ligação? Olha aí um pouquinho mais desses dois textos. Eu até coloquei os dois juntos que é para você olhar. Consegue ver a ligação? Apocalipse fala do trono de Deus, um rio que flui do trono de Deus, o rio da água da vida. E Jesus disse que esse rio está no nosso interior. Onde está o trono de Deus hoje? Onde está o trono de Deus hoje? No seu coração. Veja a visão que João tem falando do trono de Deus no céu. Mas Jesus afirma que é do nosso interior. Quando nós oramos, a água, esse fluir, não sai lá do céu direto para a pessoa, para a situação que nós estamos orando. Jesus disse que é do nosso interior, do seu interior. Ou seja, no nosso coração hoje está o trono de Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia. No seu coração está o trono de Deus, no meu coração está o trono de Deus. Nós somos hoje o templo do Espírito Santo. O nosso coração é o santo do santo, e é desse lugar que sai o rio da água da vida. Aleluia! Esse rio da água da vida é o rio que Deus quer liberar. Na nova aliança, ele não está no céu apenas, ele está no nosso coração. Então, meu querido, eu quero que você assuma de uma vez por toda: Deus quer usar a sua vida. Amém? Você pode falar comigo? Deus quer usar a minha vida. Aleluia. Entenda isso de uma vez por todas. Libere o rio de Deus sobre a sua vida. Libere o rio de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque o rio de Deus vai fluir, eu creio. Oh, aleluia. E onde que o rio corre? Onde que o rio corre? No leito, né? No leito. Volto a dizer que nós não geramos isso, é Deus que gera através de nós. Mas o que a gente tem que fazer? Se o rio corre no leito, eu vou preparar o leito. Eu preciso preparar o leito para que esse rio corra. Então, meu querido, você precisa preparar o leito para os queridos que ainda não se converteram. Como eu já falei aqui, ora no quarto do seu filho, ora no quarto quando seu esposo, sua esposa não estiver, ora por ele, ora pelas roupas dele, vai orando assim, gerando o leito, assim, quando ele colocar essa roupa, ele vai sentir a presença de Deus. Alguma coisa vai acontecer, aleluia. Você crê nisso, meu filho? Não parece meio loucura, não parece? Quando você está orando, você está intercedendo. Ora, a Bíblia diz que os lenços de Paulo, as roupas de Paulo eram levadas e as pessoas eram curadas. Não vamos fazer doutrina aqui em cima disso, não é isso. Eu estou falando que há poder na nossa oração, na nossa intercessão. E Deus deseja usar a sua vida. Mas se você fala: Senhor, faz a tua vontade, amém, eu vou falar: não, meu filho, a minha vontade é usar você. Deus, faz a tua vontade, em nome de Jesus, amém. E ele continua te respondendo: amém, meu filho, mas a minha vontade é usar você. Aí você fala: Senhor, cura essa pessoa,
no nome de Jesus, através do teu poder. Aí Jesus fala, agora sim. Aí ele vai curar em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus nos deu, preparar o leite de Deus, prepara o leite de Deus no seu casamento, na sua família, no seu horário de trabalho, antes de você começar a trabalhar, lá no seu trabalho, prepara o leite de Deus. Hoje o dia vai ser uma bênção, hoje nós vamos vender em nome de Jesus. Oh, aleluia, você crê nisso? Nossa, pastor, que é isso? Você está doido? Então, porque tem coisas que são espirituais, olha. Tem empresas que infelizmente são impedidas de vender pelo inimigo. Existe também, né? Existe a questão material e existe a questão espiritual. Vou usar o James aqui, que é o meu a Jota, como eu falei. Antes de começar, ora lá, coloca o leite do Senhor lá no seu escritório. Hoje eu vou abençoar muitos clientes em nome de Jesus. Hoje aqueles processos vão tudo desengavetar em nome de Jesus. Você crê? Amém? Ô, aleluia, prepara o leite, ué. Prepara o leite para o rio correr. O James não pode orar assim, Senhor, abençoa os processos que eu vou fazer hoje. Amém. Aí Deus vai falar, mas James, eu quero usar a sua vida. Senhor, faz a tua vontade naquele processo complicado. Amém. E Deus está falando, James, eu quero usar a sua vida. Aí o James fala, Senhor, esse processo aqui, a pessoa está sendo injustiçada, eu quero fazer o meu melhor, usar a minha habilidade, mas põe a tua mão nessa situação, eu tenho certeza que Deus vai recuperar em nome de Jesus. Você crê nisso, amém? Então, meu querido, eu quero que você peça o Espírito Santo para te dirigir, sinta as dores de parto e faça isso, persista, em nome de Jesus, amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Nós estamos falando sobre oração. Então não adianta ficar só falando, vamos orar. Amém? Começa a orar.